Levi Moura fez do jiu-jitsu a sua vida. Foram muitas disputas, títulos e uma ida aos Estados Unidos, que virou a sua casa em definitivo. E é essa história que vamos contar a partir de agora. Tudo começa em Mossoró, em uma academia no bairro Sumaré. A minha história no jiu-jitsu começou por volta de 2012, próximo à minha casa, né, com o professor Wexley Naval. Ele abriu um estúdio ali no Sumaré e foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu e até hoje nunca parei, 2012. Levi relembra as dificuldades do início e como superou todas as adversidades. Eu aprendi como o jogo funciona, né, hoje, mas no início o recurso, né, primeiramente, porque ser atleta requer dinheiro, requer tempo para treinar. E na idade que eu comecei, um menino de 12 anos não tem como ter dinheiro, né? Então, muitas vezes também nossos pais não tinham tudo. E foi um momento que eu fazia rifa para arrecadar fundos, pedir ajuda de amigos, professores. E com o decorrer da vida sempre foi acontecendo. Arrumava trabalhos, né? Quando que não interferia no meu período escolar, trabalhava, treinava, estudava, fazia rifa, pedia ajuda a pequenos e grandes empresários da cidade. A paixão pelo jiu-jitsu foi à primeira vista, como bem descreve a mãe do professor. Ele sempre foi um menino muito ativo, muito hiperativo e brigava muito. Então eu resolvi botar ele num esporte. Tentei vários, tentei futebol, ele não se adequou, tentei natação, também ele não quis. Aí um dia ele chegou e disse: mãe, eu já sei o que eu quero fazer jiu-jitsu. Aí, puxa vida, um menino que já briga, fazendo jiu-jitsu. Aí eu disse: tá bom. Fui até a academia, fui falar com os professores e a partir de então comecei a monitorar ele de perto. E o temperamento, o comportamento só mudou. Começou a ganhar os campeonatozinhos por aqui, Mossoró, interior. Depois foi para as capitais, né, Natal, Fortaleza e Recife. E foi crescendo, até o momento dele ter que ir para Vitória. E sempre se dando bem. Os professores diziam que ele tinha muito talento, que ele nasceu para ser um campeão. A senhora me dá o dinheiro para me viajar, eu disse: eu não vou lhe dar o dinheiro para você viajar, eu vou lhe ajudar. Você trabalhe, conquiste, e o que você não conseguir eu posso completar. E foi assim. Quando ele completou 15 anos, eu paguei um consórcio. Comecei a pagar um consórcio para quando ele fizesse 18 anos, eu ia dar uma moto a ele, para ele se locomover, né? Mossoró, moto era o mais fácil. Aí quando chegou no dia que ele completou 18 anos, que ele estava de passagem comprada, ele disse: mãe, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro para ir. Eu disse: tem. Resgatei a carta de crédito, resgatei o dinheiro e dei o dinheiro na mão dele. Que isso na época convertido foi $250. Ele chegou nos Estados Unidos com uma mochila e $250. E passou precisão, passou. Lavou prato, lavou. Trabalhou na construção civil, que é o pior emprego dos Estados Unidos. E venceu. Levi ganhou diversos títulos, sendo um dos principais atletas do jiu-jitsu na cidade. Francineide relembra com carinho toda essa trajetória. Eu costumava não acompanhá-lo nas viagens dele. Quem acompanhava mais eram os amigos dele, né? E hoje, que é o dono dessa academia, que foi o divisor de águas. Ele vivia numa academia, né, isso voltando, fazendo uma retrospectivazinha. E onde essa academia, o professor começou a humilhá-lo. E tirei ele da academia. Quando eu disse isso, que ia tirar ele da academia, o professor se voltou para mim e disse: aluno como ele, todo mês eu rejeito em torno de 10 alunos. Eu disse: perfeito, então você fica com os 10, que eu vou tirar o meu. Quando eu cheguei em casa, que eu disse a ele disparou no choro. E agora, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou fazer?
Aí eu disse, calma. Botei ele dentro de um carro e saí rodando todas as academias de jiu-jitsu de Mossoró. Adson, para ajudar, né, deu um horário para ele dar aula às crianças, que ele tinha muito talento com criança, tanto é que lá o público dele é mais infantil, né? Ele nunca teve um pai presente, então ele é só meu. Aí, e ele diz, né, ele é muito forte comigo, se a gente tem uma conectividade muito forte mesmo. Tiago Castro, Pernalonga, fala sobre como conheceu o Levi Moura. 12 anos que eu conheço o Levi, a gente, certo de supetão, eu visitei a academia na qual ele treinava antes. Eu já adulto, ele ainda 14 anos, 15, não lembro a idade ao certo, mas ele ainda é muito novo. E ele ali disse, Tiago, bola bem, não sei o quê. Aí, certo tempo depois, ele veio para a mesma academia que eu, para a BTT, Brasília Top Team. E ali eu já vi uma evolução muito gritante nele, né? Nós ali ainda, eu de adulto, mas ele de infantil juvenil, faixa branca ainda, e aos poucos eu vi a evolução dele, né? Quando ele foi visitar, de certa forma, quando saiu da antiga academia, veio para a qual ele está hoje, já viu ali que ele estava um negócio mais, vamos dizer, pega para capar ali, tava muito bom, né? O bola estava muito bom. E aos poucos ele foi evoluindo e já vi que ele vai passar ligeiro aqui. A trajetória de Levi Moura pode ser descrita fielmente através disso aqui, ó. A quantidade de medalhas. E tem para todos os tipos, seja de competições regionais, estaduais, nacionais e principalmente competições internacionais. Ele saiu de Mossoró buscando um sonho, apenas uma competição na Califórnia, e ficou nos Estados Unidos até hoje. Desde então, são 6 anos orgulhando a cidade, estando fora do Brasil. Em meio às conquistas vieram as mudanças com o passar do tempo. Em 2020, durante a pandemia, um convite de um amigo mudaria para sempre a trajetória de Levi no jiu-jitsu. Aí, na pandemia foi onde o jogo mudou, né? Porque não tinha competições acontecendo. Tudo estava bem limitado, né? Foi quando minha esposa engravidou, tive que fazer a decisão de deixar minha vida de atleta de lado e me tornar professor. E foi quando apareceu, né, um amigo, um investidor, um sócio, que abrimos uma academia. E hoje essa academia já está no 3º ano, né, e vem dando frutos, com mais de 100 alunos, né? Com mais de 100 alunos na academia. Muita criança estamos fazendo um bom trabalho, não só dentro da academia, mas fora, né? Porque também trabalhamos com escolas particulares, que ensinamos o jiu-jitsu dentro de escolas. Sobre a adaptação nos Estados Unidos, Levi cita que precisou trabalhar bastante durante o seu início naquele país. Tive que começar a trabalhava entre 50 e 60 horas por semana na construção, treinava todos os dias à noite, pelo menos uma vez ao mês estava viajando para competir, e essa foi minha vida pelos meus primeiros 4 anos, né, aqui nos Estados Unidos. Representar o Brasil no estrangeiro e principalmente a sua terra natal, Mossoró. Um orgulho que ele não esconde em nenhum momento. Não só eu, né, mas várias pessoas de Mossoró também estão aqui representando, né, e quem é do Nordeste, principalmente do Rio Grande do Norte, sabe a vitória que é poder estar fora, poder viver do jiu-jitsu, viver do esporte, mesmo que eu nunca consegui viver da vertente como atleta, nunca consegui viver, nunca consegui me sustentar sendo atleta. Ganhei vários títulos, fui campeão pan-americano, fui pódio no Mundial, já fui mais de 3 vezes campeão nacional americano, na faixa roxa, cheguei a ser primeiro colocado no ranking no ano de 2018 e 2019.
Mas nunca consegui, né? Nunca consegui ter a mídia suficiente para viver como atleta. E acabei me descobrindo como professor, um empurrãozinho da pandemia, né? Como falei anteriormente. A pandemia me fez mudar minha visão, porque ninguém sabia o quanto tempo ia durar, ninguém sabia quando iríamos voltar a poder competir. E eu tive que fazer uma escolha, porque senão eu teria que me afastar do jiu-jitsu, né? E ter que procurar outra forma de viver. A vida de Levi nos Estados Unidos separou o professor dos seus familiares, pelo menos pessoalmente, mas o contato entre eles segue mantido através das redes sociais. Apesar dele estar muito ocupado, se eu mandar 3 mensagens ou 4, tem um momento que ele atende. E quando ele está, às vezes, no trânsito, ele manda videochamadas. Essa era do celular, né, das videochamadas, isso ajuda muito. Sendo bem honesto, a conexão com a família, com os amigos, foi um pouco perdida, né? Com o passar dos anos. A vida aqui é muito corrida, né? Às vezes temos... Não é um horário tão diferente, né? Mas chega épocas do ano que fica 2 horas de diferença. Então, os horários se desencontram. Então, acabou que o meu vínculo familiar, minha conexão, ficou mais estrita à minha mãe, ao meu padrasto, ao meu irmão, a minha irmã. Mas o resto da família acabou acontecendo de aos poucos a gente perder esse contato. A gente vejo sempre nas redes sociais, eles me veem, mas foi inevitável essa distância, tão pouco quanto os amigos, né? Porque tá todo mundo na sua correria, eu também tô na minha, e cada vez menos eu tenho mais tempo de contato com os meus amigos. Multicampeão, ele deseja passar tudo o que aprendeu para outras pessoas, sendo essa sua principal meta para o futuro no jiu-jitsu. Melhorar cada dia como professor, né? Poder repassar o jiu-jitsu de uma maneira descomplicada, que não só o talentoso aprende, mas que qualquer pessoa aprende, um idoso, uma pessoa com alguma limitação, uma criança com autismo, com hiperatividade. Esse é o meu foco, venho tentando trabalhar esse lado do jiu-jitsu, né? Tentar ensinar o jiu-jitsu de uma forma descomplicada para pessoas que nunca tiveram uma vida de atleta, que nunca tiveram essas capacidades afloradas, né? Pessoas que cresceram praticando esportes, pessoas que têm talento natural. É muito fácil ensinar. Eu tento trabalhar com pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade e querem descobrir um novo estilo de vida. E esse é meu foco, crescer isso cada vez mais e atrair cada vez mais pessoas desse nicho para mim.